Bolsonaro é o seguinte, você sabe que ele está tentando todas as formas de atrasar o processo do julgamento do golpe. Ele quer ser julgado em plena campanha eleitoral do ano que vem, que é para causar um tumulto mesmo, que é para causar uma confusão, para dizer que ele é perseguido, que ele é um coitadinho, que estão querendo tirar ele da eleição. Mas para isso precisava estar rolando a eleição no momento do julgamento dele, né? Só que provavelmente isso não vai acontecer. Existe uma expectativa do próprio Supremo Tribunal Federal de julgar o Bolsonaro ainda esse ano. Lá para dezembro, janeiro, ele já vai estar sendo preso. E ele não quer isso. Ele gostaria muito de ser julgado julho, agosto, setembro, já dentro do calendário eleitoral, para poder aproveitar o processo para fazer campanha política, né? O que está por trás da tentativa de Bolsonaro de afastar Dino e Zanin da trama golpista? Então, exatamente isso, tá? Atrasar o processo. A defesa dele entrou com 2 pedidos para transformar o Cristiano Zanin e o Flávio Dino em impedidos, em suspeitos, para julgar o Jair Bolsonaro. Com base em quê? Com base em umas ideias furadas, maluca, que alguém da defesa teve, o advogado. O advogado não está tendo muita solução, né? Você pega o processo, você pega lá o relatório da Polícia Federal, você pega a denúncia do Procurador-Geral da República, tem prova assim, saindo pelo ladrão, literalmente, né? Que a gente está falando de um político, um bandido, né? E aí tem prova que não tem mais por onde caber, sabe? Escuta telefônica, mensagem de texto, documento, interceptação de localização de celular, tem de tudo que você puder imaginar. Áudio trocado pelos golpistas, tem de tudo. A delação do Mauro Cid ficou desse tamanho diante do tamanho das provas que a Polícia Federal conseguiu levantar em relação à tentativa de golpe. Então, assim, o advogado Bolsonaro está numa situação muito difícil. Não tem como ele contestar as provas. Então, o que ele faz? Aquela chamada advocacia protelatória. O que é isso? É uma forma de você atrasar o processo. É a única coisa que dá para fazer, ou pelo menos tentar, é atrasar o processo para tentar fazer demorar um pouco mais para o Bolsonaro ser preso. Por quê? Porque, como eu falei, é tanta prova que já é certo que ele vai ser condenado, que já é certo que ele vai ser preso. O que falta a gente saber é quando. A gente até tem uma estimativa, mas certeza não tem. E é isso que ele está tentando atrasar, jogar para frente. Não é só ele não, tá? Militares denunciados por trama golpista tentam afastar Moraes e Dino do julgamento do caso no STF. Aí é o seguinte, é o Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro e é o chefão da turma, né? Logo abaixo do Bolsonaro, quem vinha na hierarquia dos golpistas? O Braga Neto. E abaixo do Braga Neto estava o Mário Fernandes, que é outro general. O Mário Fernandes seria o chefe dos assassinos, que iam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Esses dois foram denunciados, os dois estão presos, inclusive, diga-se de passagem, e eles estão tentando, pediram o afastamento do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Com que argumento? Argumentos muito parecidos com o argumento do Bolsonaro. O Bolsonaro veio com a seguinte conversa. O Cristiano Zanin era advogado do Lula na eleição em 2022, então ele já processou o Bolsonaro, o que é mentira, né? O Cristiano Zanin era advogado da coligação e ele assinou lá uns pedidos de resposta, uma denúncia de fake news, nada assim muito absurdo, né? Nenhum tipo de animosidade direta contra o Bolsonaro. Então, óbvio que ele não vai ser declarado suspeito. E no caso do Flávio Dino, eles alegam o seguinte, o Bolsonaro, que o Dino processou ele uma vez. O Dino era governador do Maranhão, o Bolsonaro tentou ir para o Maranhão e aí desistiu. E aí jogou a culpa no Dino, dizendo o seguinte, que o governador não deixou a polícia militar do Maranhão fazer escolta para mim, então eu não vou. Segundo o Flávio Dino, isso era mentira. Ele em nenhum momento negou a participação da polícia na escolta do Bolsonaro. Então o que ele fez? Ele entrou com um processo de calúnia, dizendo que o Bolsonaro está me caluniando, né? Também um processo absolutamente simples, que era o governador, não era exatamente a pessoa física do Flávio Dino processando a pessoa física do Bolsonaro. Era o Estado do Maranhão processando o governo federal, porque o governante mentiu a respeito da ação do Estado. É isso. Então também não tem animosidade, inimizade, assim, propriamente dito, tá? Mas quem não chora não mama, eles ficam tentando. No caso dos militares, eles estão pedindo para o Alexandre de Moraes ser afastado, por quê? Ah, porque ele era vítima, lembra que ela tinha um plano para matar ele, então se ele era vítima ele não pode julgar, né? Isso também já foi falado inúmeras vezes, que o Xandão não era vítima,
de fato. A vítima era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fosse o Xandão, fosse o Barroso, fosse o Fachin, fosse o Gilmar Mendes, fosse Carmen Lúcia, fosse Toffoli, fosse Fux, qualquer um que fosse presidente do TSE seria o alvo da tentativa de assassinato. Então era a instituição que era o alvo da violência e não especificamente o Alexandre de Moraes, porque se não fosse ele que estivesse lá, seria outro que ia passar pela mesma situação. Então, por conta disso, ele não é considerado suspeito. Por quê? Porque ele não é considerado vítima. A vítima é a justiça eleitoral e não o juiz eleitoral. E no caso do Flávio Dino, eles alegam que o Flávio Dino não pode julgar eles. Por quê? Porque quando teve o 8 de janeiro, quem era o ministro da Justiça? O Flávio Dino. E o Flávio Dino deu entrevista falando que isso foi uma tentativa de golpe, tentaram dar um golpe na gente. Então, por causa desse posicionamento do Flávio Dino, está vendo? Ele já formou o juiz de valor, ele já está convencido, ele vai nos condenar. De novo, pedido furado, não vai funcionar, não vai adiantar, não vai aliviar nem um pouco a situação dos generais. Porém, eles também estão na mesma situação do Bolsonaro. Tem prova demais contra eles. Então, o advogado tem que fazer alguma coisa. Tem que justificar a grana alta que está ganhando. E aí como? Se eu não tenho como defender porque tem um montão de prova contra vocês, vou tentar atrasar o processo, enrolar, inventar uma coisa, daqui a pouco começa a pedir perícia disso, perícia daquilo, tudo para ir atrasando o processo e agindo conforme o interesse do Bolsonaro de tumultuar a eleição de 2026, o que não vai ajudar muita coisa, né? CNN Brasil hoje publicou uma notícia falando que tem um áudio, que ainda não foi divulgado o áudio, tá? Mas já tem informação dos investigadores da Polícia Federal que tem um áudio daquele policial federal malandro que se infiltrou na equipe de segurança do Lula para passar informações para os golpistas sobre a rotina do Lula. Esse cara teria mandado um áudio para um amigo dizendo, ó, chegaram a ter o Xandão na mira da arma e não mataram. Tá? O próprio policial federal diz isso, que demonstra mais uma vez que o plano para matar o Alexandre de Moraes chegou a sair do papel, chegou a andar, né? Desistiram de última hora, porque o cara saiu mais cedo do tribunal, e aí, que agora? Pegaram a gente de surpresa, mas estava todo mundo posicionado já, preparado para cometer um assassinato. E como o alto comando do Exército não comprou a história do golpe, não aceitou dar o golpe com o Bolsonaro, eles ficaram com medo de matar o Alexandre de Moraes e responder por isso. Tá aí, estão respondendo do mesmo jeito e vão ter que aguentar. Agora, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, crava, porque ela já falou com as fontes dela lá no Supremo Tribunal Federal. O STF vai manter o Flávio Dino, o Cristiano Zanin em julgamento de Jair Bolsonaro. O pedido para afastar o Alexandre de Moraes, assim, tanto faz quanto tanto fez, até porque assim, já foram feitos vários pedidos, mais de 100 pedidos para afastar o Alexandre de Moraes do processo, todos foram arquivados, então, obviamente, não tem motivo para ser diferente dessa vez. E com relação ao Dino e o Zanin também. Por quê? Porque existem duas situações em que o juiz pode ser afastado, nesse caso o ministro do Supremo pode ser afastado de um processo. O primeiro caso é o próprio ministro falar, olha, eu não me sinto confortável em julgar esse processo, porque eu tive um entreveiro aí com o réu, então eu me declaro impedido. Essa é uma forma. Qual a segunda forma? Acontece de vez em quando, inclusive. Por exemplo, o Cristiano Zanin, ele não julga processos contra o Bolsonaro, outros tipos de processos contra o Bolsonaro, por quê? Porque ele já foi o advogado do Lula e já tem né, processo. Mas esse processo aí é de golpe de Estado. Como não tem a ver com o Cristiano Zanin, tem a ver com ataque à instituição Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, ele não é suspeito. Então, por isso que ele vai permanecer. E também, o presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, no caso, o Luiz Roberto Barroso, ele poderia ou ele aceitar o pedido do advogado, dar um despacho, dizer, não, vocês não vão poder julgar, ou submeter ao plenário, no caso, a turma, a primeira turma, que é onde o Bolsonaro vai ser julgado, para dizer, ó, vocês concordam que tem que afastar esses 2 ministros aqui? E aí a turma tem que concordar. São 5 ministros, tem que ter pelo menos 3 votos a favor do afastamento desses ministros. E se isso acontecesse, vem da outra turma, outros 2 ministros que são incorporados à primeira turma, como se fossem suplentes. Como é que funciona essa regra? É o seguinte, dentro do Supremo Tribunal Federal, na verdade dentro do Judiciário, em todas as esferas, tem tudo a ver com antiguidade, quem ainda não foi presidente é o próximo e assim sucessivamente. Então, pela regra do jogo, se alguém de uma turma for afastado de um julgamento, entra o suplente. Quem é o suplente?
os mais velhos integrantes da outra turma. E quem seriam nesse caso? Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Os dois viriam para a primeira turma só para julgar esse processo. Terminou, eles voltam lá para a segunda turma, que é de onde eles são. E aí, qual a possibilidade de Gilmar Mendes e Dias Toffoli ter um entendimento diferente e não condenar o Bolsonaro? Bem pequena, principalmente o Gilmar Mendes, que já falou inúmeras vezes que esse processo está maduro para votar e está cheio de prova para comprovar que realmente houve uma tentativa de golpe do Estado. O Toffoli, esse aí não dá para falar nada, porque esse aí bate o vento, ele vira, né? Conforme o interesse, ele vira para um lado, vira para o outro. Foi indicado pelo Lula para ser ministro. Quando o Bolsonaro virou presidente, ele virou amigão do Bolsonaro. Quando o Lula foi preso, ele não deixou o Lula ir visitar o irmão. Quando o irmão morreu, no velório do irmão, ele enrolou. Quando ele deu a decisão, já não dava mais tempo do Lula ir, o Lula não quis, porque não dava tempo. Né? E mesmo assim foi uma decisão, vai ter que ir num quartel, vão ter que levar o defunto no quartel para o Lula ver. Olha se tem cabimento. Então, o Toffoli é desses, tá? Conforme o vento bate, ele vira para aquele lado. Então, assim, de repente, em tese, poderia até ser que ele votasse a favor do Bolsonaro, se bem que o vento, nesse momento, está batendo contrário ao Bolsonaro, né? E se o cara vira para o lado que o vento está batendo, neste momento o vento está batendo contra. E aí é mais um motivo para a gente imaginar que o Toffoli seria o sujeito que ia votar também pela condenação do Bolsonaro. Golpe. Defesa de Bolsonaro insiste em mais tempo e recorre de prazo fixado por Moraes. O que acontece? Quando você é denunciado, a Procuradoria-Geral da República apresenta a denúncia no Supremo Tribunal Federal. Qual é a etapa neste momento? Neste momento, a defesa do réu também apresenta uma contra-argumentação falando, olha, não aceitem a denúncia porque ela não tem nada a ver e etc e tal. Então é a defesa prévia, ainda não é o processo. Depois dessa defesa prévia, o tribunal decide se vai tornar aqueles denunciados réus ou não, ou se vai mandar arquivar o processo. Então, eles têm 15 dias, por lei, mas eles pediram 83 dias para analisar a documentação. Por quê? Porque 83 dias foi o tempo que o Ministério Público teve para analisar, teve recesso no meio do caminho, né? Teve a parada de fim de ano e tal. Então eles alegam o seguinte, se a quem nos acusa teve 83 dias, eu também quero ter 83 dias para analisar o processo. Detalhe, isso não está na lei. Não tem lei que diz que a defesa tem direito a mais de 15 dias. Então, assim, já houve um pedido, já houve uma recusa por parte do Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, e agora eles estão entrando com mais um pedido para ver se atrasa o tempo que a defesa tem para apresentar essa defesa prévia. Mais uma vez, tudo com o objetivo de enrolar, de atrasar a condenação do Bolsonaro. Não tem outra razão para isso, porque prova não está faltando, muito pelo contrário, está sobrando. Então o Bolsonaro não escapa, do ponto de vista das provas, ele não escapa da condenação. Então o único jeito de justificar os honorários milionários dos advogados é atrasar, é enrolar, ganhar tempo. É o que acho a única chance que eles têm. E eles vão continuar tentando. Enfim, se vão conseguir, eu digo para você, não vão. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. Espera deitado, Bolsonaro, porque sentado você vai cansar. Em pé, então, meu amigo, minha amiga, nem pensar.